Boa noite, tropa, tudo bem? Hoje eu vim falar principalmente com a galera que está começando a jogar RAG, vai jogar RAG pela primeira vez e está começando no Ragnar Play. Como eu já falei no vídeo introdutório, o Ragnar Play é um servidor que está muito mais focado em WoE e PVP do que um servidor de upar e farmar, que você tem toda aquela extensão de jogabilidade de construir o seu personagem passo a passo e fazer uma aventura no mundo de Ragnarok. Eu estou começando esse vídeo no ARP de Brasilis, porque eu também tenho vontade de fazer alguns vídeos falando sobre os easter eggs do Ragnarok, porque é um jogo que ele é baseado em mitologia de várias culturas diferentes e eu acho isso muito divertido. Então, para quem não conhece, no ARP de Brasilis tem essa estátua aqui, que também é um monumento que existe na cidade de São Paulo, construído por nordestinos, e que faz, né, o que o Ragnarok está fazendo referência à nossa terra aí. Então, bom, mas essas curiosidades a gente deixa para outro vídeo. Hoje o meu intuito é focar no objetivo do servidor e no que vai fazer com que vocês se divirtam mais aqui e joguem mais com a galera e entrem mais em contato com a comunidade, que é o PVP e a WoE. Eu vou ensinar alguns equipamentos e algumas cartas que vão contribuir muito dentro desses modos de jogo, independente da classe que você estiver usando, e futuramente vai sair alguns episódios específicos falando sobre cada classe, que vai estar ajudando vocês a desenhar melhor o que fazer com cada classe e com cada carta. E se você tiver assistido esse episódio aqui primeiro, vai ajudar muito a entender o que eu estou falando nos próximos. Certo? Então tá. Primeira coisa que a gente precisa entender. O Ragnarok ele é um jogo que considera o pedra, papel e tesoura não só dos elementos, mas também dos tamanhos e das armas. Então a gente precisa entender que, como cada classe usa uma arma diferente, o dano vai ser diferente para cada uma dessas armas. Então a adaga dá mais dano em um determinado tamanho de monstro, a lança dá mais dano em determinado tamanho de monstro, e isso vai fazer com que o seu dano seja maior ou menor. Outra coisa que a gente precisa entender é que cada bicho no Ragnarok tem uma raça, um elemento e uma forma. E existem cartas que vão fazer você dar mais dano em determinados elementos e determinadas raças e determinadas formas. Por exemplo, carta de Hydra serve para você dar mais dano na raça humanoide. Então ela vai ser uma carta muito importante para você usar em classes de dano físico que você vai querer usar no PVP. Então você vai precisar de cartas de Hydra, dano físico contra a raça humanoide mais 20%. Além dela, existe a carta de esqueleto operário, que é uma carta que vai aumentar o seu dano em monstros do tipo médio, ou seja, humanoides, e vai aumentar mais 5 o seu ataque. Isso vai fazer com que o seu dano aumente em determinadas raças e determinados tamanhos. O humanoide normalmente é médio, a não ser que esteja em cima do peco-peco, eu acho que fica grande daí. Dependendo da armadura que o seu oponente estiver usando, se ele tiver, por exemplo, com uma carta de Pazana, que deixa o elemento dele de fogo, e você tiver uma carta de... se eu não estou enganado, Vadon, que vai dar dano em porcentagem contra elemento fogo, é um bicho de água, você vai aumentar o dano nessa pessoa, porque além dela ser humanoide, ela está revestida com o elemento fogo, vai aumentar o seu dano. Então as cartas de dano são muito importantes e elas têm uma pegadinha. Não adianta você colocar 4 hidras numa arma, porque essa porcentagem ela não é somatória, ela é porcentagem em cima de porcentagem. Isso significa dizer que a primeira carta vai dar 20%, a segunda já vai dar em torno de 17 alguma coisa, a terceira já vai baixar de 15. Por isso, você sempre coloca no máximo 2 hidras e termina o resto da build com esqueleto operário. Dependendo da classe que você estiver fazendo e da porcentagem de ataque que você tiver, vale mais a pena você usar esqueleto operário em vez de hidra, porque você vai ganhar aquele 5 de ataque, que trabalhado junto com porcentagem vai aumentar o seu dano, mesmo você abrindo mão daquele 5% que a hidra dava. Então tem várias coisas que precisam ser calculadas e testadas. Você tem que testar tudo que você vai fazer pro PVP.
Outra coisa interessante de pensar é nos elementos. Como eu falei, carta de Pazana deixa você com o elemento fogo, carta de Vadon bate o elemento água, e isso vai variar com várias coisas, né? De modo geral, humanoides têm elemento neutro. A não ser que tenha alguma armadura ou alguma carta que esteja mudando o seu elemento, o elemento é neutro. Então, você não vai conseguir atribuir dano elemental. Você não tem nada que faça que o dano seja mais forte em monstros do elemento neutro. O que você vai ter, por exemplo, é testar o que o seu oponente está usando para fazer com que o seu dano aumente. Se ele tiver, por exemplo, com uma armadura imbuída de fogo, uma couraça flamejante, com uma carta que não dá atributo de elemento, aí ele não precisa usar Pazana porque ele já tem elemento na armadura, você vai dar mais dano com água de qualquer maneira, ou com neva, ou seja lá o que for. Então isso vai fazer o seu dano aumentar também. Então deu para entender que o elemento é uma coisa importante. No PVP, dependendo da skill que você tomar, a skill do seu oponente pode mudar o seu elemento. Se você tiver sem carta de cavalo marinho, que te impede de ser congelado, e você tomar um congelamento, o próximo ataque do seu oponente, que tiver o elemento vento, vai duplicar o dano em você. Se não duplicar, vai dar uns 80% a mais. Então, se você for congelado, você toma mais dano de tempestade de raio, relâmpago, ira de Thor, flecha de vento, conversor de vento e assim vai. Se você for petrificado, a mesma coisa para o fogo e assim por diante. Então, duas cartas que vocês precisam levar muito em consideração na hora do PVP é a carta de cavalo marinho, que vai impedir você de ser congelado e vai te dar 5% de resistência contra a propriedade água. E a carta de druida maligno, que além de te impedir de ser congelado, te impede de ser petrificado também. No entanto, ela encanta você com efeito morto-vivo. E se você tiver com efeito morto-vivo, você toma o dobro de dano de elemento sagrado. Então, se o seu oponente tiver com Aspersio, por exemplo, ele vai te dar o dobro de dano. Por isso é importante você ter mais de um equipamento com cartas diferentes, para que você possa mudar no meio do PVP. Certo? Outra carta importante, que é preciso ter ela sempre em mãos para o PVP, é a carta de Sapo de Tara. É um bicho muito fraco que você encontra em Beat Underline do 103, se eu não estou enganado. E que faz uma diferença gigantesca no PVP, porque ela te dá 30% de redução de dano causado por monstros humanoides. Então ela é um equipamento de defesa, e sempre que você precisar diminuir o dano de um humanoide, você tem que estar com ela equipado. Como a maioria dos golpes fatais que vão vir na sua direção são de elemento neutro, Azura, ataque mortal do ninja, esses golpes que são muito difíceis de tancar porque eles dão muito dano de uma vez só, eles são sempre com elemento neutro. Então uma carta que passa a ser muito importante no PVP é a carta de Heydrich. A carta de Heydrich te dá 20% de proteção contra a propriedade neutro. E o Manteal Diabolos dá 5% de proteção à propriedade neutro, somando com a carta. São de fontes diferentes, eles somam. Certo? Eu acho que somam, quase certeza. Posso estar enganado. Pesquisem e testem. Então aqui você tem 25% de resistência contra a propriedade neutro. Existe outra carta que te dá proteção contra a propriedade neutro, só que ela é muito mais difícil de conseguir, muito mais rara e muito mais cara, que é a carta de Deviling. A carta de Deviling, ela, em vez de te dar 20% de defesa contra a propriedade neutra, ela vai te dar 50%. Qual que é o truque aqui? Em vez dela só te dar defesa, ela também tira a tua defesa contra outros elementos. E isso vai fazer com que você perca muita defesa contra danos de raio e de qualquer outra fonte de elemento que o cara te atribuir. Então essa carta, ela é rara, ela é difícil de conseguir, mas ela também só é uma carta de switch. É só um luxo para quem tem condições. Ela não é essencial, ela não é o que vai te salvar, ela não é o que vai mudar essencialmente o teu PVP, ela só vai te salvar de alguns azuras e existem outras formas de tu resistir a esses danos. Certo? Então beleza. Esse foi um resumão básico sobre cartas
e sobre elementos e sobre o xadrez do Ragnarok. A gente precisa considerar que leva em conta raça, tamanho e elemento de cada boneco, e que você precisa pesquisar quais cartas e quais equipamentos que podem contribuir com a sua defesa e com o seu ataque nesse jogo. Então, no mérito de te ajudar a pesquisar, eu vou te indicar 2 sites que vão contribuir bastante para o teu conhecimento de Ragnarok e que vão te ajudar a formular essas builds. O primeiro deles, eu particularmente não gosto muito, mas ele é mais acessível para quem não entende inglês. Então eu acho que é legal eu passar essa informação para vocês, tá? Que é o Ragnaplace. No Ragnaplace vocês têm um database gigantesco, onde vocês podem pesquisar monstro, equipamento, carta, etc. E aqui ele vai dar as informações para vocês de cada coisa que vocês quiserem saber. Tá aqui a carta de Hydra que eu mostrei para vocês dentro do jogo. 20% de dano contra o humanoide, ela pode ser adquirida no velho álbum de cartas. E dropando da Hydra. Qual que é a pegadinha aqui? As informações que estão no Ragnaplace, elas não são 100% alinhadas com o que a gente está jogando, que é o Ragnaplay. Porque existem diferenças de edição e existem diferenças de servidor para servidor. O Ragnaplace é uma database para você ver as informações genéricas. É importante que você olhe dentro do jogo. Dentro do jogo você tem a função @me para ver o bicho que dropa. Então a Hydra dropa a carta em 1% de chance. Você tem o @whereishydra para você ver os mapas onde ela tá. E quando você já está no mapa, você tem o @mobsearchhydra, que vai indicar para você o lugar do mapa que ela tá. Essas últimas 2 funções, se eu não estou enganado, elas só funcionam com VIP2, que você viu lá no vídeo de introdução. Você pode adquirir conversando com a DM. Se eu não me engano, custa R$20. Mas facilita muito o seu jogo. Dura 1 mês de VIP. Então, R$20 aí é, sei lá, 4 cervejas a menos no teu mês. Então, acho que dá para comprar. A não ser que você valorize muito a cerveja. O outro site que eu prefiro, que eu gosto mais e que eu acho que o database é mais preciso e tem mais informações, é o Hate My Server. O problema do Hate My Server é que ele é todo em inglês, então você tem que saber o nome das coisas em inglês, você tem que saber ler inglês, etc. Só que eu acho ele mais fácil de pesquisar, porque você consegue colocar exatamente o que você quer aqui em cada coisa, o tipo de arma, o tipo de carta, o tipo de atributo e assim vai. Então fica muito mais fácil de refinar sua busca, só que você precisa entender inglês. O mesmo problema do Ragnaplace para o Hate My Server. Ele tem informações que não batem com o servidor que a gente está jogando. Então é sempre importante você testar as coisas dentro do servidor. Às vezes a descrição diz uma coisa e a realidade é outra. O cálculo diz uma coisa e a realidade é outra. Então você tem que testar tudo que você vai fazer. O cálculo ajuda muito. Se você é bom de calcular, você não vai ter que testar tanta coisa assim. Mas de modo geral, pode ser que algumas descrições não batem. Então é interessante você fazer todas as experimentações possíveis para ter a sua melhor build no PVP. Certo? Então é isso, tropa. De modo muito geral, um pouco sobre o Ragnarok, um pouco sobre como funciona o pedra, papel, tesoura ali, das classes, das cartas, dos elementos, dos tamanhos, né? E você sempre pode olhar a descrição dos itens no próprio item, na própria loja. Você acessa a loja aqui, no celular é uma linha reta, como eu já falei no outro vídeo. Aqui você consegue selecionar onde você vai mexer e vai pro ladinho aqui, clica no equipamento e lê o que cada atributo dele faz. Isso aqui vai aumentar infinitamente o seu conhecimento e a chance da sua build dar certo. Perfeito? De novo, qualquer coisa estamos aí, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode deixar um comentário no vídeo. Qualquer dúvida a gente tira e se eu não souber responder, eu pergunto para alguém que saiba e passo a informação para vocês. Tamo junto, tropa.